Bom dia, pessoal. Vamos à nossa atividade desse dia 30/9. Está no nosso livro didático, na página 211 e também trabalharemos na 213. Como vocês estão vendo, nós vamos continuar nessa página 211 com medidas de comprimento não padronizadas, ou seja, nós não vamos usar as medidas padrões. Nós vamos usar aqui o pedacinho de madeira e a barrinha com o passo do menino. Por isso que é chamado de medidas não padronizadas. Então, nessa segunda questão da página 202, tem dizendo: veja abaixo os desenhos de duas tábuas, uma escura e a outra mais clara, como vocês estão vendo. A primeira é mais escura e a segunda ela é mais clara. E a letra A tem perguntando: qual das duas tábuas, é a mais comprida? Certo? Então, você pode fazer um X na tábua mais comprida ou então você circular, certo? Na letra B, tem perguntando: tente descobrir quantas vezes o comprimento da tábua escura cabe no comprimento da tábua mais clara. Ou seja, se você pegar essa tábua escura de cima e você for tentar descobrir quantas tábuazinhas vão caber na de baixo, você pode pegar até o lápis ou uma régua e ir marcando. Então, quando você vai marcando, você acha que quantas tábuas dessa menor vai caber na maior? Certo? Aí o comprimento da tábua mais clara é igual a quantas vezes a da escura? Então, na tábua maior, na tábua clara, vai caber quantas da escura? Já deu para você descobrir? Então, você bota nesse tracinho da letra B. Na terceira questão, tem dizendo: que comprimento Marcelo percorre no caminho abaixo para ir do ponto A até o ponto B? Meça usando a barrinha como unidade de medida. Então, outra unidade de medida não padronizada é a barrinha. Em vez de usar o metro, o centímetro, o milímetro, que são medidas padronizadas, aqui vai ser usada a barrinha. Então, Marcelo está aí no ponto A e ele quer chegar lá no ponto B. Então, a quantidade de barrinha que vai levar está aí, ó. Então, você vai contar. E na letra A tem perguntando: a barrinha cabe quantas vezes do percurso de A a B? Então, você vai contar. Você vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no ponto B. Então, levou quantas barrinhas para você completar? Então, você coloca na letra A. E na letra B tem perguntando: a distância percorrida de A a B é igual a vezes o comprimento da barrinha. Então, o mesmo número que você botou na letra A, você coloca na letra B, que vai ser igual ao número de vezes de barrinhas que foram colocadas para medir o comprimento do ponto A até o ponto B, certo? Aí, já tem divididozinho, só é você contar quantas foram usadas, tá bom? E agora nós vamos para a segunda página que nós iremos resolver, a página 213, certo? Na página 213, nós já vamos usar as medidas padronizadas. O que são medidas padronizadas? São medidas padrão, como o metro, o centímetro e o milímetro. Então, metro é quando você vai medir algo maior. Por exemplo, eu vou em uma loja comprar tecido. Então, as pessoas lá vão me atender e vão usar, para medir a quantidade de tecido que eu quero, vão usar o metro. Se eu vou medir uma coisa menor, por exemplo, eu vou medir o tamanho do meu caderno, eu vou medir a minha carteira da sala de aula, eu vou medir a altura de um bebê, por exemplo, eu vou usar o quê? Eu vou usar o centímetro. E quando eu vou usar
eu vou medir algo que seja muito pequenininho mesmo. Eu nem vou usar o metro, nem vou usar o centímetro. Eu vou usar o milímetro. Por quê? Porque o milímetro é usado para medir coisas bem pequenas, certo? Então, vamos lá. Na página 213, como vocês estão vendo aqui na imagem, tem dizendo: escreva a unidade de medida que você usaria para expressar os comprimentos indicados a seguir. Então, o prédio residencial de 7 andares. Depois, nós vamos ver um quadro na parede. Depois, a espessura de um livro, certo? A largura do livro. E depois, a largura da piscina. Então, vamos lá. Quando eu vou medir a altura de um prédio, certo? O que é que eu vou usar? Qual é a medida que eu vou usar? Eu vou usar o metro, o centímetro ou o milímetro? Eu vou usar o metro. Por que que eu vou usar o metro? Porque ele é maior, né? Então, vejam aí, ó. Depois nós temos o quadro. Olha aí um quadro que está na parede. Então, você, por exemplo, até um quadro que você tem na casa de vocês. Você vai usar o metro, o centímetro ou o milímetro. O quadro é muito pequenininho. Aí você pode dizer, não é tão pequenininho. O quadro é muito grande, você precisa usar o metro? Não, então você vai usar o quê? O centímetro. Depois nós vemos aqui a espessura do livro. O livro, se ele é grosso ou se ele é fininho. Digamos que esse livro que vocês estão vendo aí, ó. Então, o que é que eu vou usar para me olhar a espessura dele? Não é o tamanho dele. Se fosse o tamanho dele, aqui, a gente poderia usar o centímetro, mas não é. É só a grossura dele. Tem livros bem fininhos e você pode olhar, ó, a espessura desse aqui. Então, você vai usar o quê? O centímetro ou o milímetro? O milímetro. Por quê? Porque é uma parte menor que a gente vai medir. E depois a gente vai para a piscina. A piscina, a largura da piscina, a gente vai medir com metro, com centímetro ou com milímetro. Nós vamos usar o metro, porque nem é grande demais, mas também não dá para ser medida em centímetro nem em milímetro. A gente precisa usar o metro. Na segunda questão tem dizendo: complete com a unidade de medida adequada em cada caso. Letra A. A formiga de fogo mede de 3 a 5. Aí eu digo, de 3 a 5. De 3 a 5 metros, de 3 a 5 centímetros ou 3 a 5 milímetros. Milímetro. Por quê? Porque a formiga é bem pequenininha, né? Aí agora a gente diz assim: uma porta comum mede cerca de 2. A porta de sua casa, geralmente as portas da gente, mede 2 centímetros de altura, mede 2 metros de altura ou mede 2 centímetros ou 2 milímetros. Então, aqui nós vamos usar o metro, né? 2 metros, a altura da porta de nossa casa. Então, já é o metro. Aí a letra C. Normalmente, os bebês nascem com 45 a 55, o quê? Metro, centímetro ou milímetro? Centímetro, certo? De 45 a 55 centímetro. Lembrando que o metro, ele é representado pela letra M, e esse M representa metro. O centímetro, ele é representado pela letra CM. E o milímetro, ele é usado pela letra MM. Vocês podem olhar isso aí direitinho na página 112, certo? E aqui a gente termina a nossa linha de matemática, tá bom?